Olá, meus irmãos, paz do Senhor, amém? Deus abençoe a sua vida, Deus te encha de paz, de sabedoria, te faça crescer em graça, amém? Eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Na verdade, pensar um pouquinho num texto da palavra e analisar algumas coisas. Eu enxerguei umas coisas interessantes no texto, eu quero compartilhar com vocês. É engraçado, é interessante até, mas é muito da nossa cara, né? De como a gente age diante do Senhor. Então, vamos ver o texto lá e aí eu vou explicar para você melhor, tá bom? Acompanha aí o raciocínio e vê onde que você se identifica aí. Bom, o texto aqui é o texto de Gênesis capítulo 4. Vamos lá, vamos do 3 aqui, já estava marcado aqui, mas vamos do 3. Diz o texto, ó, passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu gado. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e a sua oferta. Todavia não se agradou de Caim da sua oferenda. E por esse motivo, Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Bem, olha o texto que o texto fala. Eu estou imaginando aqui essa expressão maligna, né? Então, o cara deve ter ficado com tanta raiva. Eu não sei. Eu acho que isso acontece quando a gente está em casa, o irmão, a irmã, sei lá. E aí o pai faz um agrado para um dos filhos. Não que ele ame esse mais ou aquele mais, não é isso. Mas às vezes, né, o pai ou a mãe identifica certas coisas com determinados filhos, é um brinquedo, sei lá, que é mais a cara de um, de outro, e aí um fica fora da jogada, da parada, e aí o cara fica muito triste, né? Aí aquele irmão lá fica muito triste. Aí não acontece às vezes do cara querer quebrar o brinquedo, querer jogar a roupa no chão, eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu com Caim. Ele viu que Deus se agradou da oferta de Abel, seu irmão, ele falou, pô, mas eu sou o irmão mais velho, mano, tá errado, mano. Como que o cara aceita a oferta dele e não aceita a minha? Vamos entender isso, né? Bom, então aqui o texto, ele tá mostrando para nós que Caim apresenta ao Senhor produtos do solo. Ele era agricultor, né? Então Adão era agricultor. Lembra que Deus cria Adão lá e fala para que Adão cultive a terra e assim por diante. Ele mantém essa prática e o filho primogênito assume a mesma prática, né? Então ele sabe o que ele está fazendo. Ele aprende com o pai isso. Ele é um expert nisso. Lá em Hebreus, não me engano, Hebreus capítulo 11, fala que Abel ofereceu uma oferta mais excelente. Ora, se é mais excelente, né, do que Caim, a oferta dele não era ruim, a oferta dele era boa. Mas tem algumas coisas para a gente pensar aqui sobre essa oferta, tá bom? Então vamos pensar aqui. Então, passado o tempo, ele vai oferecer a oferta ao Senhor e Abel também vai oferecer oferta ao Senhor. Então, a primeira coisa para a gente pensar aqui é que por que os dois vão oferecer alguma coisa ao Senhor? Por quê? Isso certamente é alguma coisa que Adão ensinou para eles. Então, eles estão aqui refazendo, né, um costume que provavelmente era um costume de Adão, de oferecer oferta, de se relacionar com Deus, né? Então, o versículo 1 fala que eles tiveram o primeiro filho, aqui, versículo 1 do 4 mesmo, com a ajuda do Senhor, teve um filho homem, então era Caim, né? Então, aqui já dá para entender que tem aí uma cultura, ou um início de cultura de adoração, de prestação de culto, de oferta, né? E aí, Caim e Abel aprenderam isso com o pai. Então, por isso é importante. A Bíblia fala que a gente precisa ensinar a criança no caminho que se deve andar para ela não esquecer. Isso é importante, irmãos. É muito importante a gente ensinar os nossos filhos as coisas do Senhor, para que eles sigam. Nós precisamos ser o exemplo para ele. E o exemplo não é na igreja. Já viu aquela piada, aquela história que é muito triste, que queria que o pai morasse na igreja, um menino que queria que o pai morasse na igreja, porque lá na igreja o pai tinha uma conduta diferente do que
que ele tinha em casa, né? Na igreja ele era gente, fora da igreja, em casa, ele era um animal, era um bicho, né? Então, a gente tem que mudar isso. Então, nós temos que ser os referenciais de Deus na nossa casa. Meu filho, minha filha, seu filho, sua filha, ele precisa enxergar em você o homem ou a mulher de Deus que você é, na igreja como é em casa. Então, Abel aí e Caim estão mostrando aí que os ensinamentos do pai estão surtindo efeito na vida deles. É muito importante isso. Amém, queridos? É muito importante a gente ensinar nossos filhos na palavra. Mas olha só o que acontece aqui. Então os dois vão oferecer, ensinados pelo pai, os dois vão oferecer alguma coisa ao Senhor. Beleza. Olha o que o texto diz aqui. Que Caim, ele vai apresentar, mas olha a palavra que está sendo usada aqui. Alguns produtos do solo. Então, quando eu li isso, que era alguns produtos do solo, já mostra tanto que ele não foi criterioso para escolher as coisas. Deixa eu voltar aqui para mim. Ele não foi criterioso para selecionar os melhores alimentos. Ele não foi criterioso para lavá-los, para tratá-los, para apresentar o Senhor. Nem diz que é a primícia da colheita. Só fala que ele pegou alguns produtos e foi oferecer ao Senhor. Quando fala esse alguns aí, tanto no produto que ele vai oferecer, como o coração dele, você percebe que ele não tá nem aí para quem ele vai oferecer também. Sabe aquela história do que para quem é tanto faz, para quem é tá bom demais? Parece que é exatamente isso que ele faz. Então, o coração dele já não tava, parece que não tava naquilo, não é? Parece que ele vai lá e com o pé mesmo empurra os produtos para algum lugar ali, joga aí, vai esse, vai aquele, só para se apresentar diante de Deus. Então isso mostra que tanto ele, pessoa, caráter, já não era uma pessoa muito legalzinha, como aquilo que ele vai oferecer também reflete o que ele é, reflete a atitude dele, reflete o caráter dele, reflete a alma dele. Deus vai aceitar uma coisa nesse sentido? Não vai. Evidentemente aqui não tem nem lei, mas Deus conhece a intenção do coração. Deus conhece a intenção do coração. E aí diz o texto que Abel vai oferecer a primícia, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e a sua oferta. Olha que interessante. Quando o texto está falando das primícias aqui, que ele oferece as primícias, então isso já mostra que ele tá como fala? Ele tá ali naquele negócio, né? O coração dele tá naquilo. Ele tá desejoso de fazer isso. Ele tá com responsabilidade, né? Ele tá empregando ali seu amor. Mostra ali o caráter. Ele tá sendo criterioso. Tá escolhendo direitinho ali o animal, né? Tá separando com cuidado a gordura que vai oferecer. É as primícias. As primícias não é só a primeira parte, é também a melhor parte. É a primeira e melhor parte. Então ele está sendo criterioso, isso mostra quem ele é. É uma pessoa de integridade, é uma pessoa que quer o melhor, uma pessoa que quer oferecer para Deus, né? Com discernimento, aí mostra o discernimento dele, quer oferecer para Deus o melhor, porque ele entende que Deus é o melhor, que Deus é o ser sobrenatural, maravilhoso, com quem ele quer ter um relacionamento. O contrário de Caim. Caim, a gente já olha aqui, Caim apresentou alguns produtos do solo. Não tem critério, não tem amor, não tem responsabilidade nisso. O contrário de Abel, que faz tudo certinho, que faz tudo bonito. Aí eu me pergunto, irmão, para mim, para você, é a pergunta que não quer calar. Como nós estamos nos apresentando diante de Deus? O que nós estamos oferecendo para Ele? Nós estamos oferecendo aquilo que é criterioso, aquilo que é detalhado, é bem tratado, né? É bem produzido.
bem cuidado, né? Isso está mostrando o seu caráter, está mostrando o amor que você tem nisso. E se é para Deus, o amor que você tem para Deus. O que você está apresentando para Deus? De que forma você está apresentando para Deus isso? A Bíblia diz que Deus rejeitava quando chegava lá no templo com um animal sujo, manchado, né? Enfim, com aquilo que era porcalhão, com aquilo que era imundo, com aquilo que era feio. Deus não aceitava, mas às vezes é o que a gente faz. A gente vai se apresentar para Deus para o culto. Como que a gente se apresenta para Deus? Com preguiça. A gente não queria estar lá no culto naquela hora. Aí depois a gente até fala, né? Nossa, que culto bom que foi. A gente até estamos ali, né? Estamos ali no culto. Aí a gente bate palma, a gente pula, a gente dança, a gente canta. Mas o que te levou lá não foi adoração, não foi louvor. Foi talvez o pai que mandou ir. Foi talvez que se você não fosse, o pastor ia brigar com você. Você foi para lá, porque se você não fosse, os outros iam ficar pesando na sua, mandando mensagem no WhatsApp, né? Querendo saber de você. Quantas vezes a gente não faz isso, irmão? A gente tá cansado na semana, a gente vai arrastado pro culto. É isso que Deus merece? Deus tá merecendo isso? Agora, entenda isso, que isso também mostra quem você é. Uma pessoa relaxada, uma pessoa sem compromisso com Deus, uma pessoa sem amor, sem gratidão a Deus. Assim é nas ofertas, a gente vai ofertar, a gente não sai da nossa casa já com uma oferta preparada, uma oferta que vai fazer parte do culto. Não, a gente abre a carteira na hora. Quando fala da oferta, a gente abre a carteira na hora. A gente muitas vezes paga todas as contas que tem e se sobra a gente dizima. Não é a primeira coisa que a gente recolhe no nosso salário. É a última coisa, se sobrar. Então, como que a gente está se apresentando para Deus? De que maneira a gente está oferecendo para Deus as coisas ou a nossa própria vida? A nossa própria vida precisa ser a oferta de amor. Lá em Hebreus mesmo fala que ele é o fruto dos lábios que confessam o nome de Jesus. O nosso louvor é fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. E a gente apresenta para Deus o quê? Então, irmãos, olhando para esse texto, a gente percebe como são dois modos diferentes de se apresentar para Deus. Pior é que muitas vezes acontece com a gente o que aconteceu com Caim aqui. Ele oferece aquilo que Deus não aceita, aquilo que é porco. A gente às vezes tem essa experiência de saber que não foi o melhor que a gente deu, isso não agradou a Deus, e aí a gente fica achando que estamos com a razão. A gente acha que a gente não tinha mesmo que dar oferta, a gente acha que a gente não é obrigado a dizimar, ou a gente acha que a gente não é obrigado a estar no culto, a gente não tem que viver enfiado na igreja, né? Às vezes é essa expressão que a gente usa, aí a gente tá lá porque a gente quer, que não sei o que, sabe? A gente fica cheio de justificativa e cheio de marra. Entenda, querido? Diante de Deus não adianta marra. Não adianta marra. Diante de Deus não adianta a gente chegar na presença dele e querer oferecer para ele alguma coisa que seja porca, imunda, sem noção. Ele não vai aceitar isso. A Bíblia fala lá no Salmo 150, eu tenho falado bastante isso na igreja, que a gente precisa oferecer para Deus louvor e adoração concernente, conforme a sua glória. Eu olho para Deus e ofereço para Ele o melhor, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, a gente tem que mudar a nossa atitude com o Senhor para cultuar, oferecer para Ele o melhor no culto, oferecer a melhor oferta, até a nossa apresentação pessoal tem que ser o melhor. Hoje em dia as pessoas não têm a menor reverência na igreja, vai para a igreja de qualquer jeito, qualquer vestimenta. Não estou falando de usos e costumes, não, mas eu estou falando que a gente perdeu a reverência, perdeu, sabe, aquele amor, né, de se apresentar para Deus da melhor maneira. O contrário também é verdadeiro, que tem muitas pessoas que se veste da melhor maneira, mas é só ostentação, né? E é só apresentação pessoal, porque não tem nada de adoração, não tem nada de gratidão, de amor a Deus. É para ser o melhor da igreja, o mais bem vestido, para todo mundo olhar, né? Enfim, assim por diante. Enfim, mas não é isso que agrada o coração de Deus. O que agrada o coração de Deus é o coração quebrantado e contrito. Esse ele não despreza. Então a pergunta para você, a pergunta para mim, a pergunta que você precisa fazer para aqueles que estão perto de você: de que maneira você está se apresentando a Deus e como você apresenta aquilo que você vai ofertar a Deus?
Então, pensa nisso, irmãos, e vamos mudar a nossa atitude com o Senhor, porque certamente o Senhor merece mais. Amém? Deus abençoe a sua vida, pensa nisso e cresça no conhecimento, na graça, se aperfeiçoe na palavra, amém? Porque nós precisamos alcançar a estatura da medida completa de Cristo. Esse é o nosso objetivo. Essa é a nossa meta. Amém? Deus abençoe a sua vida.